Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletromaker Brasil. Hoje nós voltamos aí com a série de laboratório, né? Dando continuidade aí aos testes, né? Do rádio elenco, tá? No nosso último vídeo aí a respeito do rádio elenco, né? Nós falamos aí sobre o detector e o controle automático de ganho, né? Então os testes, tá? Pelo manual aqui, a gente está seguindo a sequência do manual, tá? Eles estão vindo, né? Começaram pelo teste do amplificador. Nós fizemos todos os testes aí referente ao amplificador. Depois nós fizemos o teste a respeito do controle automático de ganho, né? Que é justamente essa realimentação que tem aqui da saída, né? Eu já expliquei para vocês, tá? E hoje nós vamos falar a respeito do segundo, tá? E do primeiro amplificador de FI, tá? A gente vai dar uma teoria bem básica para a gente poder mostrar, né? A gente vai estar fazendo os ajustes nessa terceira bobina de FI, né? A primeira é amarela, a segunda branca e a terceira preta, tá? Então nós vamos fazer o ajuste aqui dessa aqui, depois o ajuste dessa aqui, tá? A gente vai explicar, mostrar como é que é feito o ajuste e entender um pouquinho, né, o que é esse amplificador. Tá aqui o segundo amplificador de FI, né, e o primeiro amplificador de FI, tá ok? Aí num próximo vídeo, né, a gente vai estar fazendo a sequência também, tá? Então aqui tá o circuito completo, tá? Eu separei aqui em duas partes para a gente entender melhor. Então tá aqui o primeiro amplificador de FI e o segundo amplificador de FI. Tá? E no vídeo posterior que a gente vai fazer esse aqui, a gente vai falar da parte da antena, né, do oscilador local, né, e do mixer, tá? Que faz a introdução da frequência intermediária, tá? E é justamente essa frequência que a gente vai fazer o ajuste agora, tá bom? Eu vou preparar o material aqui, tá? A gente vai falar um pouco de teoria, então daqui a pouco a gente volta. Bom, pessoal, então vamos lá para um pouco de teoria, tá? Lembrar sempre que é uma teoria básica, tá? A ideia é só para a gente entender o que a gente está verificando, o que a gente está medindo no rádio da elenco, tá? Então essa seção 3 que a gente vai entrar aqui, a gente vai fazer alguns testes, né? A respeito dos amplificadores de FI, né? Praticamente o segundo, né? E o primeiro amplificador de FI, né? Mas afinal, o que é FI, gente? FI é uma frequência, né, para onde a portadora é deslocada, tá? Isso vai facilitar muito, né, na identificação, né, da estação que a gente quer receber. Eu não vou entrar agora no detalhe, tá? Porque isso vai estar no próximo vídeo, né, quando a gente vai estar falando justamente, né, conforme eu comentei com vocês, da parte da recepção, né, o oscilador local, né, que vai gerar essa frequência intermediária e vai adicionar ou vai deslocar, né, da frequência recebida, né, para a gente poder filtrar posteriormente, né, e capturar, né, ou seja, demodular o sinal que a gente vai receber da estação que a gente vai receber, tá? Então não vou entrar nesse detalhe agora. Então a gente precisa entender o seguinte, né, afinal de contas, né, o que são esses amplificadores de FI? Então, conforme eu falei, essas bobinas de FI são as bobinas da frequência intermediária, né? No caso do AM, tá? Essas bobinas, elas estão, entre aspas, aí, sintonizadas em 455 kHz, tá? Então todas essas três bobinas aqui, ó, né? Tanto a amarela, quanto a branca, quanto a preta, são bobinas, tá? Que elas têm dentro dela, tá? Vou separar o material aqui para mostrar para vocês. Elas têm dentro dela, tá, um circuito tanque, né, que é esse circuito aqui, né, que vai ter uma bobina e um capacitor, né, e elas vão estar sintonizadas, tá, numa frequência de 455 kHz, tá? Então isso vai filtrar, né, ele essa configuração é um filtro, né, passa faixa ou passa banda, né, e vai fazer com que a gente consiga filtrar essa frequência intermediária de 455 kHz. Então aqui, não sei se dá para vocês verem, né? Tá aqui uma bobina, tá? Essa de 455 é uma bobina amarela,
tá? Então do lado dos 3 terminais aqui, ó, não sei se dá para focar bem, ele tem um capacitor ali dentro, tá vendo? Isso é o primário, né? Eu tenho um capacitor ali dentro e aqui é o secundário, né? Então vamos olhar como é que é essa configuração, tá? Eu tenho aqui o datasheet dessa bobina. Então olhando internamente, né? Então eu tenho aqui os 3 terminais e esse capacitor que está interligado aqui entre o terminal 1 e o terminal 3. E o do lado secundário, né? Eu tenho aí somente 2 terminais. Então é o seguinte, né? Lembrar, gente, que a frequência de ressonância de um tanque LC, tá? Ele é determinado por 1 sobre 2π vezes raiz de LC, tá? Então é o seguinte, qual é o valor, né, desses componentes, tá? Então tá aqui, ó. Isso aqui é o datasheet lá da Mouser, tá? Então aqui eu tenho a primeira, a segunda e a terceira bobina de FI, tá? Então, aqui tá as cores dela, ó, a amarela, a branca e a preta, tá? Mas os valores são sempre os mesmos, ó. Então, a indutância dessa bobina aqui do primário é de 680 microhenries e esse capacitor é um capacitor de 180 picofarads, tá? Então, a gente fazendo a conta aqui, gente, né? Então, aplicando a fórmula ali, então eu vou ter 680 micro, né, elevado a 6, negativo, né? 180 pico, né, elevado a 12, negativo, tá? Então, vezes raiz, né, multiplicado por 2 e multiplicado por π, o inverso disso, né, 1 dividido por isso. Então, isso vai me dar uma frequência de ressonância de 454.914 Hz, tá? Então, fazendo aqui a aproximação, 454,9 kHz, tá? É exatamente, né, para isso que a bobina foi construída, 455 kHz, tá? Então o que a gente vai fazer, né, é justamente sintonizar essa bobina, tá? Lembrar que eu tenho um ajuste aqui em cima e esse ajuste aqui é a movimentação de um ferrite que eu tenho aqui dentro, tá? Que vai mudar, né, a minha indutância e fazer com que eu consiga sintonizar o mais próximo possível dessa frequência de 455 kHz, né? Então a gente vai fazer os testes ali, né? A gente vai detectar, só separar o material aqui, e determinar a largura de banda, né? Então a gente vai fazer uma injeção de frequência, né? A frequência principal, que é 455, depois a gente vai deslocar para baixo e deslocar para cima essa frequência, né? E como é que a gente vai determinar quais são essas frequências aqui para determinar a largura de banda? É quando chegar em menos 3 dB. Tá? Lembrar que menos 3 dB é o valor que eu tenho aqui, que vai ser o máximo que eu vou estar mostrando, que é o que está no manual, multiplicado por 0,7. Tá? Menos 3 dB é um valor que a gente vai multiplicar. Eu já falei sobre dB em outros vídeos, tá? Quem quiser pode dar uma recapitulada. A gente vai multiplicar esse valor por 0,707 na realidade, né? E a gente vai identificar quais são essas bordas aqui, né? Ou seja, o quanto, né, é próximo, né, da realidade a minha bobina, né? E isso vai determinar um negócio muito importante, que é a seletividade, né? Do meu filtro, tá? Ou seja, o que é seletividade? É a capacidade de separar as estações com frequências muito próximas, né? Então eu posso ter uma outra estação aqui, uma outra estação aqui, né? Então quanto mais fechado for o meu sinal, mais próximo for o meu sinal, menor for minha largura de banda, melhor eu consigo filtrar, né? Então isso se chama, né, fator de mérito, ou fator Q de uma bobina, né? Então é o seguinte, quanto mais fechadinho for aqui, quanto menor aqui a largura de banda, né, mais alto é o meu Q, que é esse fator de qualidade. Então se eu tiver outra estação próxima aqui, né, eu não vou captar. Ao passo que se eu tiver um Q baixo, né, um fator de qualidade baixo, ele vai abrir, eu vou acabar pegando interferência de outras estações próximas, né, à estação que eu estou sintonizando. Tá bom? Então eu vou estar montando aqui, né, todo o circuito, todo o aparato aqui, e a gente vai explicar, né, o que a gente vai fazer, né, a respeito desses testes, né, e justamente a respeito, né, dos amplificadores, tá? Então lembrar que dois fatores importantes na qualidade de um receptor,
Primeiro é a sensibilidade e depois a seletividade, tá? A sensibilidade é a capacidade que o receptor tem de captar sinais fracos, né? E a seletividade é justamente separar as estações de frequências muito próximas. Então esse conjunto vai fazer isso, né? Então os transistores eles vão amplificar esse sinal, né, por 3 estágios, e esses filtros tanques aqui vão fazer a seletividade, ou seja, separar, né, estações muito próximas, tá bom? Então eu vou montar todo o circuito aqui, montar aqui os instrumentos, né, e vou estar explicando para vocês passo a passo, né, as medições que nós vamos fazer, tá ok? Daqui a pouco a gente volta. Bom, estou com o circuito montado aqui, né, aqui teve uma breve explicação, então a gente vai partir, tá? Eu vou voltar a repetir a respeito aqui do quando a gente for medir a largura de banda, tá? Mas vamos lá para as medições, tá? Então a primeira coisa que ele pede para a gente medir, tá, é o emissor, tá, desse Q9 aqui, tá? E ele me diz que eu tenho que ter aproximadamente aqui 1 volt, né? Caso eu tenha uma diferença maior do que meio volt, né? Então é para me desligar e fazer as verificações, né, desses componentes, o R39, R40, 41 e o Q9, né? Que na realidade são os transistores de polarização aqui, tá? Então o 39, 40, 41. Né, a polarização de base e o resistor de emissor, tá? Então eu vou medir neste ponto aqui, ó, tá? Exatamente nesse ponto aqui. Então eu tenho que ter aproximadamente 1 volt, tá? Lembrar, gente, está tudo montado aqui. Então eu tô com a minha fonte, né, 9 volts. Eu tô com o meu gerador de sinal, né? Meu gerador de sinal tá 455 kHz, tá? Eu vou estar explicando daqui a pouco. Meu osciloscópio e o meu multímetro, tá? Então, lembrar, gente, que a gente vai medir no emissor aqui, né? Então, deixa eu só desligar o sinal aqui da saída. Nesse emissor aqui, tá? Eu tenho que ter 1 volt, aproximadamente 1 volt, tá? Então, eu vou medir aqui, ó. Eu tô com 1,077 volts, né? Ou seja, 1 volt, né? E 77 milivolts, tá? Então, tá exatamente dentro lá do que eles colocam pra gente que seja o valor aceitável dessa polarização de bias aí do meu transistor, tá ok? Então a gente vai para um segundo estágio agora. Eu vou desligar aqui porque ele começa a apitar aqui, tá? Então eu tô com o meu gerador de sinais aqui, né? O meu gerador de sinais, volto a repetir, ele pede, né, que na medição aqui, vou dar uma olhada aqui, ó. A gente vai partir agora, né? A gente vai medir o ganho, tá? Então tá aqui, ó, o ganho de AC do meu amplificador, tá? Dessa parte aqui do meu transistor, o meu amplificador aqui, o segundo amplificador de FI. Então é o seguinte, né? Ele me diz o seguinte, eu vou estar explicando para vocês aqui, é mais fácil do que eu estar lendo lá. Eu vou calcular qual é o meu ganho. Então para isso, né, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou injetar um sinal aqui de 455 kHz nesse coletor, tá? Esse sinal aqui, né, vai fazer com que o meu transistor oscile aqui e passe, né, essa oscilação através desse transformador para cá e vai polarizar a minha base, tá? O que eu vou fazer, eu vou ajustar esse meu transformador aqui T8, a minha bobina preta, né, para que eu tenha uma melhor sintonia, vamos dizer assim, um melhor ganho do meu amplificador, tá? Então vocês vão ver que a gente fazendo o ajuste, a gente vai conseguir a melhor sintonia dessa bobina dentro dos 455 kHz, porque eu estou injetando exatamente esse sinal, né? E depois, né, o máximo ganho que eu tiver, eu vou medir aqui a minha tensão de base, tá? Para a gente poder calcular quanto vai dar o ganho, né, desse meu amplificador aqui, o segundo amplificador de FI. Então vamos lá. Então o que ele pede para fazer é o seguinte, lembrar, gente, que como eu estou injetando um sinal aqui, ó, no TP4, eu estou praticamente, ó, né, na linha do VCC aqui. Então sempre quando eu for injetar esses sinais, lembrar de colocar aquele capacitor que eu falei para vocês, ó, né? Que esse capacitor ele vai deixar passar o 455 kHz, porém ele não deixa a corrente contínua aqui passar para cá, tá? Então tá aqui, tá no TP4, né? O ponto de medição, né, é exatamente aqui no TP3, meu osciloscópio tá aqui e o meu injetor de sinais tá aqui, né? Meu gerador de sinais tá aqui, tá? Então tá lá, eu tô com meus 455, então ele fala para começar com uma tensão muito baixa e eu ia aumentando essa tensão, né, até que eu chegue, tá, em 4 volts pico a pico. Eu tô com 2,8, ó,
né? E eu tô aqui, ó, com uma tensão de 157 milivolts. Não sei se o foco tá pegando aí. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou começar a aumentar isso aqui para aqui chegar nos 4 volts que eu preciso, ó, que ele pede que sejam os 4 volts de pico a pico. Estou aumentando, né, a amplitude do sinal do gerador. Olha lá, 3,92, 84, vou bem devagarinho, para me chegar nos 4 volts. Pronto, eu cheguei nos 4 volts pico a pico que ele pede, tá? Tá oscilando um pouquinho. Agora sim, gente, a gente vai fazer o que? A gente vai fazer o ajuste na bobina para conseguir a maior amplitude possível, tá? Então é o seguinte, eu estou injetando esse sinal, né? Eu cheguei nos 4 volts, né, de pico a pico, né, que é o sinal que eu estou injetando aqui, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou ajustar essa bobina para o maior ganho que eu tiver lá, tá ok? Bom, eu estou com 4 volts pico a pico, né? Então eu vou fazer o ajuste aqui, ó. Então eu vou na bobina preta, tá? Lembrar, gente, tá? Que a chave para fazer o ajuste, né, tem que ser de preferência uma chave que seja plástica, tá? Eu vou até fazer um vídeo, né? Eu construí essa chavinha aqui, achei muito interessante, né? Eu vi até num dos grupos que eu participo aí de WhatsApp, né? O pessoal deu uma dica de montar essa chave, vou até compartilhar com vocês aí. De preferência que a chave não seja metálica, tá? Para não interferir na bobina, tá? No indutor. Então é o seguinte, a gente vai fazer o ajuste aqui, ó. Então a gente vai ajustando aqui, vocês vão ver, ó, que ele vai aumentando o ganho lá. Ó, agora começou a diminuir, tá vendo? Então o que eu vou fazer, ó? Eu vou ajustar até o ponto máximo, tá? Deixa eu aumentar um pouquinho ali, só pra gente ver. Não, vai ficar aqui mesmo, senão vai ficar muito grande lá, não vai caber na tela. Então é o seguinte, ó, né? Eu tava aqui, né, próximo ali dos 4 volts, ó. Então eu tô fazendo o que, ó? Eu tô ajustando a minha bobina aqui, ó, pro ponto máximo que eu vou conseguir, ó. Aqui começou a baixar, tá vendo? Então aqui é o ponto máximo que eu consigo de filtragem de ganho do meu amplificador, tá? Então o que ele pede para fazer agora é o seguinte, lembra que eu estava colocando 4 volts de pico a pico, então ele pede para mim fazer o seguinte agora, eu vou tirar a ponteira do osciloscópio daqui, né, e vou colocar justamente na base, tá, do meu transistor aqui, tá, do meu Q9. Bom, pessoal, infelizmente a lâmpada LED realmente prejudica um pouco o sinal, tá? Mas eu estou conseguindo medir a frequência aqui, ó. Eu preciso montar o filtro rápido aí para me eliminar esses ruídos. Eu apaguei aqui de cima, mas a outra também é LED. Então é o seguinte, ó, medindo na base do transistor agora, né? Eu tô com aproximadamente lá 32 milivolts, tá? Então eu vou anotar aqui, ó, 32, né, milivolts pico a pico. Aqui tá volts, mas na realidade é milivolts pico a pico, né? Então o que ele pede para mim fazer, ó? Ele pede para mim pegar os 4 volts, né, que eu tinha colocado lá e dividir pela tensão de base, tá? Então tá aqui, 4 volts dividido por 32, né, milivolts, tá? Então tá aqui os 32 milivolts. Se eu dividir, tá dando 125. 125. O que ele tá me falando aqui, ó? Se eu pegar, né, o 4 e dividir pela tensão de base, né, que é os 32 milivolts, eu tenho que encontrar um valor maior do que 100. Tá aqui, ó, encontrei 125, tá? Então tá dentro, né, dos meus parâmetros. Caso ele esteja com um valor menor do que 50, tá aqui, ó, checar toda a parte de polarização, né? Então aqui os resistores de polarização de base, resistor de emissor e os capacitores, tá? Para checar, para ver se tem algum problema, tá ok? Agora eu vou desligar e a gente vai para a medida de largura de banda. Bom, eu voltei a conexão, tirei aqui da base e coloquei aqui no TP3, tá? A gente voltou para o ponto de medição aqui, tá? Coloquei lá 4 volts pico a pico, que vai ser a minha referência aqui, tá? Então 4 volts pico a pico, então tá aqui. O que eu vou fazer agora é o seguinte, eu vou variar a minha frequência, né? Essa frequência central aqui, ó, é os meus 455 kHz. Então eu vou variar para cima a frequência e para baixo a frequência, tá? O que vai acontecer é o seguinte, vai cair a amplitude lá. Quando chegar próximo de 2,8 volts, eu vou anotar a frequência que deu superior e a inferior. Isso aqui vai determinar a minha largura de banda, tá? Conforme aqui, ó, né, a gente está medindo um estágio só. Então aqui um simples estágio, tá? Ele tem que estar entre 445 e 465, ou dá próximo dessa largura de banda,
né? Aqui já é com todos os 3 estágios, né, ajustados, tá? Isso vai ver mais para frente lá quando a gente tiver com o rádio totalmente ajustado, tá? Então, com o estágio simples, que é só o último estágio que eu estou ajustando, então vai dar um valor entre 445 e 465, tá? Aí eu vou anotar e medir a largura de banda, tá? Aqui tá dando uma largura de banda de 20 kHz, né? Então aqui tem que dar próximo disso aí, tá ok? Então vamos lá então. O que eu vou fazer, né? Eu estou em 455, né? Então eu vou aumentar e a gente vai ver quanto vai chegar próximo de 2,8, ó. Então comecei a aumentar, ó, começou a cair, tá vendo? Olha lá, já deu próximo de 2,8, tá? Eu vou ter baixar um pouquinho aqui, ó, 2,9, 2,8, 459 deu aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui, ó. 459. Então eu vou anotar aqui, ó, 459. E agora eu vou fazer o contrário, ó. Agora eu vou voltar lá para os 455, né? Pode ver que a amplitude já aumentou, já chegou nos 4 de novo. Eu vou começar a diminuir agora, né? Diminuir a frequência até ele chegar próximo ali dos 2,8 volts também, que é os menos 3 dB, tá? Então lá, 3.6, 3 volts, 2.9, olha lá, 2.8 volts, né? Deu quanto aqui, ó? 442 kHz. Então nós vamos colocar aqui, ó, 442 kHz. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu 559, né? 459, perdão, 459, tá? E vou subtrair 442, tá? Subtrair um do outro, ó, deu 17 kHz, tá? De largura de banda, considerando, tá, um estágio simples. Então tá aqui, ó, um simples estágio. O menor que deu 445, tá? O nosso deu 442 e o maior 465, o nosso deu 459, um pouquinho deslocado lá. Aqui a diferença entre um e outro dá 20 kHz, aqui o nosso está dando 17 kHz, tá? Então é um estágio simples, tá? Desse ajuste que a gente está fazendo, tá? Então, gente, como teve a teoria, tá? A gente ia fazer hoje o ajuste do segundo estágio depois do primeiro estágio, tá? O primeiro estágio vai ter um macete que a gente vai, para fazer o ajuste, a gente vai ter que eliminar o controle automático de ganho, para ele não interferir e ficar fazendo a correção. Então tem que fazer o ajuste sem considerar o controle automático de ganho, tá? Então, como teve aquela teoria inicial para a gente explicar o que é a bobina de FI, para que ela serve, como é que ela é construída, o vídeo acabou ficando um pouco longo, tá? Tem até algumas edições no meio que a gente teve que fazer para poder tá explicando da melhor maneira possível, tá? Então, para o próximo vídeo, a gente vai partir para o primeiro estágio aqui, tá? E se der tempo também, em função do tempo da explicação, né? A gente já parte para a parte do misturador, tá ok? Para você que não é inscrito, faça a sua inscrição no canal, né? Para você que já é inscrito, né? Deixa o seu joinha, faça os seus comentários, tá? Eu procurei ser o mais claro possível, né? RF é um negócio que realmente requer muito estudo, muita atenção, muita dedicação, né? Mas eu espero ter sido o mais simples possível, né? A gente não se aprofundou, né? O vídeo já ficou grande até demais, né? Mas deixe o seu joinha, faça seus comentários, tá ok, pessoal? Fiquem todos com Deus aí e até o próximo vídeo.